Existe algo dentro de você, que ninguém vê, mas que define absolutamente tudo na sua vida. Não são suas palavras. Não são suas conquistas. Não é aquilo que você mostra nas redes sociais, é o seu caráter. E talvez, o que mais esteja te cansando hoje, não seja o que está acontecendo ao seu redor, mas aquilo que está acontecendo dentro de você. Porque tem dias em que você tenta fazer o certo, tenta agir bem, tenta manter a calma, tenta não responder, tenta não reagir, tenta não se deixar levar, mas parece que algo dentro de você sempre volta para o mesmo lugar, se irrita, se entristece, se sobrecarrega, se cansa. E isso começa a gerar um peso silencioso, uma frustração que ninguém vê, porque por fora você continua, mas por dentro você sabe, tem algo que ainda precisa ser transformado. E então vem aquela pergunta, que talvez você nunca falou em voz alta, mas já sentiu muitas vezes. Por que é tão difícil ser quem eu sei que deveria ser? Porque eu sei o que é certo, mas nem sempre consigo viver isso. Porque parece que existe uma luta constante dentro de mim. Hoje, Deus quer falar exatamente sobre isso com você. E talvez, essa mensagem, não seja só mais um vídeo, mas um ponto de mudança na sua caminhada. E antes de continuarmos, se essa palavra fizer sentido para você, já se inscreve no canal, porque aqui nós oramos e jejuamos regularmente pela vida de todos que fazem parte dessa comunidade, e você não está aqui por acaso. Nada aqui é coincidência, nem o momento, nem essa mensagem, nem o que você está sentindo agora. Existe uma armadilha silenciosa na vida espiritual, e ela é mais comum do que parece. A gente começa a acreditar que ser cristão é sobre fazer coisas para Deus. Fazer mais, se esforçar mais, tentar mais, produzir mais. Orar mais, ler mais, participar mais, servir mais. E tudo isso é importante, mas não é o centro. Porque Deus nunca esteve interessado apenas no que você faz. Ele sempre esteve interessado em quem você se torna. Porque você pode construir uma rotina espiritual impecável, e ainda assim carregar um coração cansado, reativo, ferido, impaciente. Você pode saber o que falar, como agir, o que demonstrar, mas ainda lutar com aquilo que ninguém vê. E é exatamente por isso que a palavra diz que o fruto do Espírito não são frutos, é fruto. Um só, com várias expressões. Como se fosse o caráter de Cristo sendo formado dentro de você, pouco a pouco, dia após dia, situação após situação. E isso muda tudo, porque significa que não se trata de performance, se trata de transformação. Não se trata de parecer, se trata de se tornar. E tudo começa no invisível, naquele lugar onde ninguém aplaude, onde ninguém comenta, onde ninguém percebe, mas é exatamente ali que Deus trabalha. O amor que Deus fala, não é emoção, não é um sentimento passageiro, não é algo que depende do outro. É decisão, é escolha, é posicionamento. É você decidir amar, mesmo quando não há retorno, mesmo quando não há reconhecimento, mesmo quando não há reciprocidade. É tratar bem, mesmo quando você foi tratado com indiferença. É responder com graça, quando você tinha motivo para reagir. É perdoar, mesmo quando ainda dói, mesmo quando ainda incomoda, mesmo quando você ainda lembra. Porque se o seu amor depende do comportamento do outro, e isso não é fruto, isso é negociação. E Deus nunca negociou o amor dele por você. Ele te amou, primeiro. Sem você merecer, sem você pedir, sem você entender. Agora me responde com sinceridade. Você tem amado, ou apenas reagido? Você tem escolhido amar, ou só responde de acordo com o que recebe? A alegria do Espírito também é diferente de tudo que o mundo oferece. Porque ela não depende do que acontece, ela não depende das circunstâncias, ela não depende das pessoas. Ela nasce de uma certeza. Deus continua no controle. Mesmo quando tudo parece bagunçado, mesmo quando você não entende o processo, mesmo quando a resposta não vem no tempo que você gostaria, existe algo dentro de você que permanece firme. Uma convicção silenciosa, dizendo que Deus não perdeu o controle, que Ele ainda está trabalhando, que nada saiu das mãos dele. Mas a verdade é que muita gente tem trocado essa alegria por ansiedade. Tem trocado essa confiança por preocupação constante. Tem trocado essa estabilidade por comparação. E sem perceber, a alma vai ficando pesada, cansada, sobrecarregada. E a pergunta volta: qual tem sido o idioma da sua alma? Gratidão ou murmuração? Porque aquilo que você repete internamente começa a moldar a forma como você enxerga tudo. A paz de Deus, então, entra como algo ainda mais profundo.
Porque ela não significa ausência de problema, não significa que está tudo resolvido, não significa que está tudo fácil. A paz de Deus significa presença. Presença de Deus no meio do caos. Presença de Deus no meio da dúvida. Presença de Deus no meio da incerteza. É você conseguir respirar, mesmo sem ter todas as respostas. É você conseguir descansar, mesmo sem controlar tudo. É você conseguir confiar, mesmo sem entender. E talvez hoje, o que você mais precisa, não é que Deus resolva tudo de uma vez, mas que Ele acalme o seu coração no meio disso tudo. Se essa palavra já está falando com você, deixa um amém nos comentários, porque isso fortalece sua fé, e também alcança outras pessoas que precisam dessa mensagem. Agora olha isso com atenção, o fruto do Espírito não fica escondido. Ele aparece, ele se revela, ele se manifesta, principalmente na forma como você trata as pessoas. Porque é fácil falar de fé, é fácil falar de Deus, é fácil falar de amor, quando tudo está bem. Mas o fruto aparece quando você é pressionado, quando alguém te irrita, quando alguém te contraria, quando alguém te decepciona, quando alguém não corresponde. A paciência, por exemplo, no original significa fôlego longo. É você não reagir imediatamente. É você não explodir. É você não devolver na mesma moeda. É você criar espaço entre o que acontece e a sua resposta. Mas quantas vezes você reagiu rápido demais? Quantas vezes falou algo que depois se arrependeu? Quantas vezes deixou a emoção assumir o controle? A amabilidade entra exatamente aí, porque ela não é sobre o que você fala, é sobre como você fala. É o tom, é o olhar, é a forma. Porque você pode estar certo e ainda assim machucar. Você pode ter razão e ainda assim ferir. Tem gente que usa a verdade como arma, mas Deus nos chamou para usar a verdade como cura. E a bondade vai ainda mais fundo, porque ela não aparece só na atitude, mas na intenção. É querer o bem, mesmo quando ninguém está vendo. É fazer o certo, mesmo quando ninguém vai reconhecer. É ajudar, mesmo quando não há retorno. Agora pensa com sinceridade, como você trata quem não pode te oferecer nada em troca. Porque é nesse lugar que o seu caráter se revela de verdade. E então chegamos na parte mais desafiadora, porque agora não é sobre o outro, é sobre você. Fidelidade não é só sobre permanecer quando é fácil, é sobre continuar sendo quem você decidiu ser, mesmo quando ninguém está olhando. É consistência, é integridade, é você ser a mesma pessoa no secreto e no público. Porque Deus não se impressiona com aparência. Ele se move pela verdade. Mansidão é um dos pontos mais mal interpretados. Porque muita gente acha que ser manso é ser fraco, mas na verdade é o contrário. Mansidão é força controlada. É você ter capacidade de reagir, mas escolher não ferir. É você ter poder, mas agir com sabedoria. É você saber que poderia responder, mas decide não agir impulsivamente. E o domínio próprio é o que sustenta tudo isso. Porque sem domínio próprio, você perde o controle de si mesmo. E quando você perde o controle de si, qualquer coisa externa passa a te controlar. Seja a raiva, o medo, a ansiedade, o desejo e a pressão. E aí você começa a viver reagindo, ao invés de viver guiado. Então deixa eu te perguntar com muita sinceridade, o que tem governado você hoje? O que tem tomado as decisões dentro de você? Porque isso define o rumo da sua vida. A sua vida é um campo de batalha, e essa luta não é visível, mas é constante. Entre aquilo que você quer fazer e aquilo que você sabe que deveria fazer. As obras da carne nascem sozinhas, como ervas daninhas. Você não precisa se esforçar para ser impaciente, para se irritar, para julgar, para reagir, isso já está ali. Mas o fruto do Espírito precisa ser cultivado. E isso exige decisão. Exige constância. Exige intenção. Exige relacionamento com Deus. E aqui está um ponto que muda tudo. Você não vence a escuridão, tentando lutar contra ela diretamente. Você vence acendendo a luz. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais o fruto começa a aparecer naturalmente. Não como esforço, mas como consequência. Deus não está te chamando para a perfeição. Ele está te chamando para posicionamento. Para estar plantado, firmado, enraizado, como uma árvore junto às águas, que continua dando fruto, mesmo em tempos difíceis. E talvez hoje, Deus não esteja te pedindo para mudar tudo de uma vez, mas para dar um passo de consciência, um passo de entrega, um passo de decisão. Agora para por um momento, e pensa nisso com sinceridade.
Se você fosse a única Bíblia que alguém pudesse ler, o que essa pessoa aprenderia sobre Deus, olhando para a sua vida? Essa pergunta não é para te acusar, é para te despertar. Porque o maior testemunho nunca foi o que você fala, sempre foi o que você vive. Agora, fique comigo e vamos orar juntos. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu te apresento essa vida, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. O Senhor conhece o coração dela, conhece as lutas, os pensamentos, aquilo que ela não consegue expressar. Pai, começa hoje uma transformação profunda, não apenas no comportamento, mas na raiz, no interior, no coração. Forma o teu caráter nela, desenvolve o teu fruto, gera algo novo, algo verdadeiro, algo constante. Onde há irritação, coloca paciência, onde há ansiedade, coloca paz, onde há dureza, coloca amor, onde há descontrole, coloca domínio próprio. Ensina essa pessoa a viver guiada pelo teu espírito, a depender de ti, a confiar em ti, mesmo quando não entende. Fortalece, sustenta, renova, levanta. E que a vida dela se torne um reflexo vivo da tua presença. Guarda sua mente, seu coração, sua família, seus caminhos. E que ela nunca se esqueça que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando ela não vê. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, e se inscreva no canal, porque aqui você não está sozinho. Nós oramos e jejuamos regularmente pela vida de todos que fazem parte dessa comunidade. Que Deus te abençoe, te fortaleça, e te lembre todos os dias, que Ele nunca parou de cuidar de você. Fique com Deus, e até a próxima.